Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre um tema que eu acredito que vai ajudar muitos estudantes que estão ali no ensino médio, prestes a fazer o Enem, vestibulares e não sabem se devem ou não seguir a graduação em Direito. Ou até mesmo aquelas pessoas que já saíram do colégio, estão fazendo outra graduação e estão em dúvida se devem ou não migrar para o Direito. Eu me chamo Diana Porto e esse é o meu canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência como graduada e advogada. Vou contar para vocês um pouco de como foi o início da minha graduação, como é a questão de estágio, como é a questão de grupos de pesquisa dentro do curso de Direito, como é participar de uma atlética e mais um plus, vou desmistificar para vocês uma coisa que falam que é um bicho de 7 cabeças, mas na realidade não é nada disso. Então, vamos nessa. Eu fiz um script, inclusive, de coisas que eu tenho que falar para vocês, então se de vez em quando vocês verem eu olhando para lá, é para saber me situar nos tópicos que eu separei aqui, para que fique bem claro o que eu quero trazer e não fique nenhuma dúvida. Vamos lá. Quantos anos são o curso de Direito? O curso de Direito são 5 anos, ou seja, são 10 períodos. Cada semestre tem 2 períodos. O que você quer dizer com isso, Diandra? Ou seja, um ano tem 2 semestres. E cada semestre é um período. Uma coisa que foi, tipo assim, perfeito pra mim no início da graduação foi saber disso, porque em um ano de colégio, você só faz um ano de colégio. Em um ano de graduação, você faz 2 períodos. Isso é muito bom para quem sai do colégio, porque é completamente diferente. Você passava um ano no colégio para concluir um ano, basicamente. Ou seja, você passava um ano para concluir o segundo ano do ensino médio. Já na faculdade, não. Você passa um ano para fazer primeiro e segundo período da graduação. E outro ponto que eu preciso trazer para vocês aqui é como foi o meu primeiro período. Muitas pessoas não gostam ali do início da graduação de Direito, porque você estuda muito a parte teórica, você estuda filosofia jurídica, você estuda teoria geral do direito, estuda uma matéria de economia, uma matéria de psicologia. Porém, eu e Diandra adorei. Porque assim, eu sou suspeita, eu sempre tive muita vontade de fazer Direito e quando eu entrei na graduação e me deparei com essas matérias foi por amor, basicamente. Eu gosto muito de teoria, então pra mim não foi nenhum problema, nem um bicho de 7 cabeças. Foi um início ali muito bom, gostei de todas as matérias, inclusive eu que não gosto nadinha, nem isso aqui de número. Eu amei economia, é muito legal, são muitas coisas novas que você aprende e eu amo muito conhecimento, eu amo muito poder adquirir mais conhecimento, além da minha área. Então, por exemplo, estudar economia foi uma oportunidade incrível, entendeu? Ter uma noção ali de micro e macroeconomia e outros assuntos que sutilmente o estudante de Direito passa. Outro tópico que eu preciso falar aqui com vocês é se realmente é necessário comprar uma doutrina. Vou esclarecer desde o início o que é uma doutrina para vocês se situarem. Doutrina é a denominação que damos para livros da área de direito. Ou seja, tem uma pessoa, um exemplo, chamada X, que faz livros de processo civil. Tem um professor Y que faz livros de direito administrativo. Esses livros chamamos de doutrina. E assim, eu adquiri algumas doutrinas durante o curso, mas não foram muitas, porque a biblioteca da minha universidade era completa, então tudo que eu precisava eu conseguia ou achar na biblioteca lá física, ou até mesmo na biblioteca digital da faculdade. Eu ia lá, procurava o livro e não precisava comprar. Comprei poucos livros, mas uma dica que eu dou pra vocês é: se vocês conseguirem achar os livros, as doutrinas, de forma virtual, pega ela de forma virtual, porque é uma coisa que modifica muito, tanto as doutrinas como as leis, que eu vou falar agora, modifica muito, 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 porque como a sociedade está em constante evolução, com as leis, com as doutrinas, não é diferente, elas precisam também ser atualizadas. Assim que você compra o livro, que tira ele da livraria,
em pouco tempo ele vai estar desatualizado. Você conseguir pegar esses livros virtuais para que não acabe ocupando tanto espaço dentro da sua casa por conta de que são livros grandes e como eles também desatualizam muito rápido, então eu indico para vocês que peguem virtual. Outra dúvida que eu quero sanar é: Diandra, preciso adquirir Vadimeco logo no início da faculdade, ou seja, ali no primeiro período? A dica que eu dou pra vocês é não adquiram Vadimeco no primeiro período, porque, assim, é um período que a gente basicamente não utiliza o Vadimeco. E é basicamente, como eu disse, a gente pega mais matérias teóricas, ou seja, vai estudar mais filosofia, vai estudar mais economia, psicologia. Então a gente não aprofunda tanto no direito. A matéria que mais aprofunda é a teoria geral do direito, mas ainda assim é muito básico, entendeu? Não é uma coisa tão profunda para você precisar ter um vadimeco. E eu tô dando essa dica porque assim que você compra também o vadimeco, ele desatualiza de forma muito rápida. Quando você precisar utilizar esse vadimeco em outros períodos que você efetivamente precise, ele já vai estar desatualizado. E um vadimeco é um investimento que não é tão barato, porque ele, na minha época, era em torno de 120, 150, 160. Ou seja, não é um livro barato. Então, se vocês puderem postergar a aquisição do vadimeco para um período em que vocês realmente vão utilizar, faça isso. Porque quando você compra logo no início da faculdade, pelo menos a minha grade era assim, a gente só pegava no início matérias teóricas, realmente não vale a pena você fazer um investimento desse porte como vadimeco. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui a imagem dos vadimecos que eu utilizei. Utilizei esse vadimeco. O vadimeco é um livro desse tamanho aqui, pequenininho, né? Aqui, ó, aqui foi um vadimeco que eu utilizei. Esse aqui já foi outro vadimeco que eu utilizei e eu adquiri ele no meu segundo período, que eu entrei em 2017 na faculdade e ele tá aqui, ó, segunda edição de 2017. Adquiri ele no meu segundo período, que aí eu já comecei a pegar matérias mais profundas que eu precisava realmente ter um vadimeco. E também ganhei da universidade um vadimeco compacto, que ele é muito melhor de transportar assim na mão, muito mais leve do que os outros. Ou seja, vou mostrar aqui eles empilhados para vocês verem. Esse daqui foram os vadimecos que eu utilizei durante a graduação, né? Para vocês verem como é. E eu já vou seguir para o próximo tópico. Diandra, para fazer a graduação de Direito, precisa gostar de ler? E assim, esse é um tema controverso, mas eu digo, com base na minha experiência, que é necessário gostar de ler. Você não precisa ser um leitor ávido, aquele leitor que gosta, que lê um monte, nada disso. Mas você gostar, nem que seja um pouco de ler, é importante, porque é um curso de muita teoria. É muita teoria em várias matérias. Certo que temos matérias práticas, mas assim, é basicamente 70% teoria e 30% prática. Ou seja, você já vê a diferença aqui, né? Na balança, você já vê que a teoria é muito mais. Então, você gosta de ler, e como eu disse, nem que seja um pouco, vai te ajudar muito, porque você vai conseguir estudar as doutrinas, você vai se sentir bem lendo ali. Não que se você não gosta de ler, você não vai fazer uma boa graduação, não é isso. Você consegue sim, mas uma pessoa que já tem afinidade com a leitura e que gosta, faz a leitura das leis e da doutrina de forma mais prazerosa. Então, pra mim, eu considero importante gostar de ler, nem que seja um pouco. E pra quem não gosta, pode até praticar o hábito de ler e assim, consequentemente, vai acabar gostando ao longo da prática. Outro tópico que eu trouxe é tipo de estágio. No curso de Direito, a gente tem na nossa grade o estágio obrigatório, que é aquele estágio que a gente não tem pra onde fugir, tem que fazer. Por mais que você faça por fora um outro estágio, que é um estágio opcional, que você faz se quiser, o estágio obrigatório, no próprio nome já diz, é obrigatório. Você não tem pra onde fugir, você tem que fazer. Pelo menos na minha época, até 2022, quando eu saí da universidade, era assim. Na minha universidade tinha estágios que eram pela parte da manhã, estágios que eram pela parte da tarde. Já para quem trabalha de manhã, puder ir à tarde, frequentar o estágio. E para quem tem algum compromisso à tarde, tem aula, pudesse ir para o estágio de manhã. Um exemplo.
esse estágio é realmente obrigatório. Já em relação ao estágio opcional, que é aquele estágio que você faz se quiser, é muito importante. Eu considero que é o estágio mais importante, até mais do que o obrigatório da universidade, porque é o estágio opcional, que é o estágio que você faz por fora, que vai te dar a prática. Você vai ter contato com o público, você vai definir o que você quer como profissional, se é a advocacia, se é a área pública. É com base no estágio que você vai ter essa convicção, porque você vai ter a vivência, você vai estar experienciando. Então a dica que eu dou é, quanto mais estágios você conseguir fazer, melhor. Não tô dizendo que você tem que encher o seu dia, ou você tem que se encher de estágio, nada disso, mas vou dar meu exemplo. Eu comecei a estagiar, eu era 6º período, passei na prova para entrar na Secretaria da Educação aqui do estado. Assim que entrei na Secretaria da Educação, eu também tinha feito a prova da Defensoria Pública do Estado. A lista rodou e me chamaram também para ir para a Defensoria Pública do Estado. E eu preferi ir para a Defensoria Pública porque era um órgão público que eu queria, que eu visava. E assim, eu não imaginava que eu ia me apaixonar tanto pela Defensoria Pública, até porque eu sempre fui muito do lado do Ministério Público. Logo no início da faculdade, quando frequentávamos o júri, eu achava, ai meu Deus, o Ministério Público, Mas assim, os dois são incríveis. Eu queria muito ter experienciado a vivência dos dois órgãos, mas só consegui vivenciar a experiência da Defensoria Pública e foi um estágio sensacional, não tenho o que dizer. Se você aí que está na dúvida se deve cursar ou não direito, for cursar, e quando você entrar, tiver prova da Defensoria Pública e você puder fazer, tiver na linha um período que possa fazer, faça, porque sinceramente é incrível, você é uma experiência incrível, é um estágio incrível, você tem contato com o público, você faz peça, você ajuda ali o seu defensor, você tem a vivência de como é a prática realmente, e é um estágio que eu aprendi demais, aprendi muito, muito mesmo. E assim, outro detalhe que eu quero dar, o estágio jurídico é remunerado na grande maioria das vezes. E durante o meu estágio na Defensoria Pública, chegou a pandemia da Covid-19. Precisei estagiar em home office, porque os trabalhos não pararam. Continuamos atendendo os assistidos, ou seja, as pessoas que vão atrás da Defensoria Pública para que a gente auxilie nos casos. Então, continuamos com os atendimentos, não parou, basicamente, a Defensoria. Todavia, como estava em home office, acabei mandando meu currículo para um escritório de advocacia e deu certo. O escritório acabou me chamando, porque eles, mesmo na pandemia, assim, como eu estava meio que flexível, eles estavam trabalhando e aí eles acabaram me chamando. E eu tive a prática de como é estagiar também no escritório de advocacia. E vou dizer pra vocês que foi incrível. Aprendi muito também com a vivência de um escritório, porque muda demais. É surreal como muda, sabe? Um órgão público para um escritório. Por isso que eu digo assim, que é importante você ter a vivência de como é o estágio, de como é importante estagiar. Porque o estágio vai te dar base para você saber, no futuro, o que você quer seguir. Se vai ir para a área pública ou se vai para a advocacia. Em relação ao estágio também, vou contar um detalhe pra vocês. Como eu falei de Ministério Público, vou falar aqui pra vocês. Logo que eu saí, concluí minha graduação, no final de 2021, em 2022, o Ministério Público me liga perguntando se eu tenho interesse na vaga. E assim, eu não podia mais assumir, porque eu já tinha acabado o curso e eu tinha feito a prova na graduação. E aí a lista ainda tava rodando. E aí eles me chamaram, eu não podia assumir, fiquei com o coração partido. E outro detalhe também que eu acabei de lembrar. Eu também tinha feito a prova da advocacia geral. E aí, quando eu tava ali, já indo pro meu 2º ano de estágio na Defensoria Pública, porque são 2 anos e depois o contrato termina, eu tava indo pro meu 2º ano de estágio na Defensoria Pública, a advocacia geral me ligou, perguntando se eu tinha interesse na vaga, que eu tinha prestado também a prova deles durante a faculdade, em algum período. E aí a lista também, eles estavam chamando, só que eu fiquei entre a cruz e a espada. Continuo na Defensoria Pública ou vou para a advocacia geral? E aí eu fiquei, sem saber o que fazer. Acabei optando pela Defensoria Pública porque foi um estágio que ganhou meu coração. Eu amo muito a Defensoria Pública.
Então, acabei seguindo na Defensoria Pública, continuei com o meu defensor, que eu gostava muito de trabalhar com ele. E é isso. Em relação ao estágio, acho que eu sanei todos os tópicos. E deixo aqui um conselho pra vocês. Quando tiver prova de estágio e vocês puderem prestar, façam, porque é como eu disse, como eu mostrei meus exemplos. Às vezes a lista vai rodar e só vai te chamar depois. E às vezes você pode nem estar em nenhum estágio ou estar em um estágio que você não gosta e queira mudar. E aí surge a oportunidade de você conseguir mudar. Então não deixe escapar. Quanto mais estágio você conseguir fazer, provas você conseguir prestar, é importante, porque isso vai te dar experiência para quando você for fazer provas, você vai se sentir mais seguro, porque querendo ou não, aquilo ali é como se fosse um teste de um concurso público, sabe? Só que de um modo mais fácil. E você vai ter experiência de prova, que é muito importante se você pensa em prestar o exame da ordem no final da graduação de Direito. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre grupos de estudo e grupos de pesquisa. Eu considero fundamental você estar inserido no meio acadêmico, porque ali você vai ter muita vivência de como é realmente a academia, de como é você estar com pessoas que estão ali operando direito também, de alguma forma, debatendo temas atuais. Considero de extrema relevância você participar. Pode ser tanto de grupos de estudo, que é aquele grupo que você vai sentar e vocês vão debater, ou grupos de pesquisa, que são aqueles grupos que realmente estão ali na iniciação científica, pesquisando, ganhando bolsa até mesmo do governo para poder estudar. E o que é muito interessante para quem também precisa de um dinheiro para poder se manter ali na graduação, comprar livro e etc. É uma alternativa e eu considero fundamental, porque a iniciação científica abre as portas para vocês, abre os horizontes e você aprende demais com os grupos de estudo ou de pesquisa, até mesmo a iniciação científica que não é remunerada ou grupos de pesquisa, vale muito a pena. Para além da experiência que você vai ter de estar com pessoas que estão ali pensando e debatendo, você vai poder colocar isso, esses detalhes no seu currículo Lattes, que é o seu currículo acadêmico. Um outro tópico que eu preciso desmistificar aqui com vocês é o trabalho de conclusão de curso, mais conhecido como TCC, que não é esse bicho de 7 cabeças. Você só precisa fazer um texto que varia ali de faculdade para faculdade, mas tem que ter uma quantidade mínima de páginas, certo? E às vezes uma quantidade máxima. Considero o TCC um trabalho importante, um trabalho de dissertação ali, que em relação ao direito você expõe sua ideia sobre determinado assunto. Você escolhe o tema que você tem mais afinidade, o que é muito legal. Você pode escolher um tema que você tem mais afinidade, ou seja, não é uma coisa determinada. Você tem que escrever sobre isso. Ou seja, um tema que você não gosta. Nada disso. O TCC, você pode escolher o seu tema. Então, uma dica que eu dou, escolham temas legais, escolham temas que vocês gostem de trabalhar. Descubram ao longo do curso, participando de congresso, de seminário, temas que vocês gostem de abordar, que foi o que eu fiz. Eu participei bastante de congresso, eu tirei ali em relação às matérias o que eu gostava, fui vendo que eu tinha afinidade e fiz meu TCC com base no que eu tinha afinidade. Então a dica que eu dou para vocês em relação ao TCC, façam a graduação prestando atenção no que vocês gostam. Busquem investigar em seminários, em palestras, temas que tocaram com você. Deixe anotado, pesquise, mas não perca de vista, porque isso pode ser muito útil no seu futuro. Porque muita gente fala, ai, mas TCC é chato, TCC é isso, porque está escrevendo normalmente sobre uma coisa que não gosta. Por isso que a dica que eu dou, faça seu TCC com base em temas que você goste, que isso vai ser fundamental. Você vai ver como você vai conseguir dissertar de forma fácil. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, como muitos falam. E você vai ver como é sensacional o TCC. Outro tema que é polêmico para alguns é, vale a pena fazer parte de atlética? E eu vou dizer na minha experiência. Eu fiz parte da minha atlética de direito. Eu fiz parte quando eu já tinha passado a metade do curso, mais ou menos. Eu tava ali, acho que no 6º período. Eu fiz parte por causa do time de basquete, que é um esporte que eu tenho afinidade, e quando eu saí do colégio eu não consegui mais praticar. Quando eu entrei na universidade, eu também não fui atrás de saber, eu sabia que tinha atlética, sabia do trabalho da atlética,
e tudo mais, mas não tinha ido atrás, até que um dia eu soube que ia ter uma seleção para o time de basquete. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Como faltava um tempo ainda para concluir o curso, para minha OAB, para o TCC, eu falei, por que não experienciar, né? E fui lá, fiz parte da atlética, foi uma experiência incrível, participei do time de basquete, gostei muito, fiz amizades, conheci as meninas que jogaram comigo, sabe? Então, assim, se você tiver oportunidade, tiver no momento que você esteja livre, que você consiga ter essa flexibilidade para fazer parte da atlética, faça. Mas desde que isso não atrapalhe seu rendimento na graduação, seu rendimento no estágio, seu rendimento no seu trabalho. Se não te atrapalhar, faz, experimenta, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você conhece pessoas incríveis e você experiencia o que é, né, uma atlética ali. Eu mesmo só fiz parte dos esportes, não consegui ir para as festas caloradas, nem nada disso. Mas todos os meus colegas que iam gostavam muito. Em relação ao exame da ordem, o tão temido, que muitas pessoas têm medo, que muitas pessoas se perguntam, pra que isso? É necessário pra quê? O que é que vai mudar? Assim, gente, o exame da ordem também não é esse bicho de 7 cabeças. A gente mistifica muito, coloca muita coisa por trás do exame da ordem, mas o exame da ordem é basicamente uma prova que vai avaliar o seu conhecimento em relação aos 5 anos de curso. Eu comecei a estudar para o exame da ordem no 8º período, porém eu só poderia prestar o exame da ordem quando estivesse efetivamente no 9º período. Então, no 8º período, eu me matriculei já no final do 8º período para fazer o próximo exame da ordem, que aí eu já estaria no 9º, e comecei a estudar. Se eu não me engano, foi em 2021, no início de 2021, que eu comecei a estudar para o meu exame da ordem. O exame da ordem, ele é dividido em 2 fases. Tem a primeira fase, que é a prova objetiva, se eu não me engano, são 80 questões, que você precisa marcar ali as alternativas e você tem que fazer metade da prova. Pelo menos a regra era essa, ou seja, você precisa acertar pelo menos 40% da prova. E a segunda fase é uma dissertação. Você tem que resolver ali o problema que a prova te traz e também tem questões que também são abertas, que você também precisa escrever, questões práticas em relação à área que você escolhe. Na segunda fase, você pode escolher entre direito do trabalho, direito civil, administrativo, tributário. Eu escolhi trabalho porque eu tinha muita afinidade com trabalho, apesar de que eu tinha muita afinidade com civil, mas como eu peguei trabalho já no final da minha graduação, por conta da minha grade, trabalho e processo do trabalho era no final, então pra mim foi muito melhor fazer minha segunda fase do AB em trabalho. E é isso, gente. A OAB não é esse bicho de 7 cabeças. É uma prova que vai avaliar seus conhecimentos. O vídeo vai ficar um pouco longo. Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo.